que existia antes de tudo? Você já imaginou que Deus pensava em você antes da fundação do mundo? Antes do tempo, antes da luz, antes da própria existência? Havia apenas o vazio. Não um vazio comum, mas um abismo absoluto onde não havia som, nem movimento, nem espaço. Nenhuma galáxia, nenhum planeta, nenhuma estrela, só o silêncio assustador da não-criação. Era uma eternidade congelada, onde nem mesmo a palavra antes fazia sentido, pois não havia tempo para marcar o antes ou o depois. Você consegue imaginar isso? Tente apagar da mente tudo o que existe: o universo, a terra, o ar, o calor do sol, as batidas do coração. Imagine tudo isso, desaparecendo. E então, permaneça ali, no nada. Mas mesmo ali, nesse nada profundo, algo, ou melhor, alguém estava presente. Alguém que não nasceu, não foi criado e não começou. Ele é o próprio Eu Sou. E foi dessa luz que tudo o que conhecemos teve origem. Mas essa luz já existia antes do Gênesis. A Bíblia não começa com a origem de Deus. Ela começa com a criação. Mas, e o que havia antes disso? A Bíblia não começa com a origem de Deus. Ela começa com: no princípio, Deus criou. Mas, quem é esse Deus que já estava lá no princípio? E se ele criou o tempo, o que ele fazia antes do tempo existir? Essa é a pergunta que transcende a lógica humana. Pois enquanto nós somos limitados pelas horas, pelos dias e pelas estações, ele está acima de tudo isso. Salmo 90, versículo 2 declara: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso significa que ele não tem começo, ele não tem fim, e ele nunca muda. O tempo é como uma linha, com passado, presente e futuro. Mas para Deus, essa linha está desenhada na palma de sua mão. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã de uma só vez. Enquanto você ainda nem havia sido formado no ventre, ele já te via, já te conhecia, já te amava. E junto a ele havia alguém que compartilhava dessa mesma glória, antes que qualquer estrela brilhasse. Antes de Belém, antes da manjedoura, antes da cruz, Cristo já existia, e ele estava envolto em glória. João 1 declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, essa palavra viva, é Jesus. Ele não começou a existir quando nasceu da Virgem Maria. Ele já estava com o Pai, desde sempre. João 17:5. Jesus em oração diz: Pai, glorifique-me consigo mesmo com a glória que tive com você antes que o mundo existisse. Você consegue imaginar? Jesus está pedindo para voltar à glória que ele voluntariamente deixou, para vir até nós. Antes que houvesse mundo já havia um trono. E nesse trono havia um rei, um filho eternamente ligado ao Pai. Ele não era apenas espectador da criação. Ele era o agente criador. Por ele tudo foi feito. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas o universo não nasceu por acaso. Havia um plano, um propósito. E esse plano já incluía você. O universo não explodiu por acaso. Ele foi pensado, arquitetado, planejado, nos mínimos detalhes. Antes que houvesse tempo, já havia um propósito. Antes de existirem estrelas, já existia um plano. E esse plano era divino. Efésios 1:4 afirma: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você compreende o peso disso? Antes do Éden, antes da serpente, antes do pecado. Deus já havia te escolhido, já havia te separado, já havia te amado. Você não nasceu ao acaso. Você não é fruto de coincidência. Você é resultado de um plano eterno. A criação do universo foi apenas a manifestação externa de uma intenção celestial. Um palco construído para que, um dia, você estivesse aqui, ouvindo esta mensagem. E se tudo isso for verdade? E se o Deus eterno realmente te viu antes do tempo começar? E se cada passo seu já fazia parte de um plano escrito na eternidade? Como isso muda a forma como você vive hoje? Como isso redefine sua identidade? Você não é definido pelo seu passado, nem pelo seu nome ou pelos seus erros. Você é definido por aquele que pensou em você, antes de dizer, haja luz. O universo não é o ponto de partida. A sua existência não começa no nascimento. Ela começa no coração de Deus. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Você é eterno nos pensamentos de Deus. E isso muda tudo. Antes do Gênesis, havia amor. Antes da criação, havia um plano. E nesse plano, havia você. Você foi pensado, você foi escolhido, você foi desejado pela mente mais sábia e poderosa que existe. A pergunta agora é:
Você vive como alguém que foi sonhado por Deus antes da criação do mundo? João 17:24. Jesus ora: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus pensava em você quando orava. O Pai pensava em você quando criou o tempo. O Espírito conhece seu nome antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Nada disso é coincidência. Você não é comum. Você é eterno nos planos do Criador. E se disséssemos que a eternidade não foi apenas o começo de tudo, mas o campo de batalha de uma guerra invisível que começou muito antes da Terra existir?